Oi, galerinha! Tô mandando muita paz, muita saúde, muita felicidade pro lares de vocês, né? E bora pra aula de hoje, né? Hoje nós vamos falar de uma classe gramatical chamada pronomes. É um conteúdo bem extenso e divide suas tipologias. Nós vamos dividir em duas aulas. A primeira eu vou chamar de pronomes 1 e depois nós vamos ter outra aula que eu vou denominar pronomes 2. Hoje nós vamos falar de três pronomes: os pronomes pessoais, os pronomes possessivos e os pronomes de tratamento. Certo? E na outra aula eu vou falar dos outros tipos de pronome. Primeira coisa, vamos definir o que é, qual o conceito de pronome. Então, pronomes são palavras que substituem ou acompanham nomes, certo? Então, elas estão sempre ali para substituir ou acompanhar algum nome, certo? Nós vamos começar pelos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são os pronomes que são mais utilizados no convívio da gente, né? A gente tem dois tipos, os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais oblíquos, né? Então, os pronomes pessoais do caso reto, eles sempre designam aquelas palavras, desculpa, que exercem, que praticam a ação. Por isso que os pronomes pessoais do caso reto, normalmente eles têm função de sujeito. Já os pronomes oblíquos, normalmente eles têm função de complemento do verbo. É por isso que eu nunca posso começar uma frase com os pronomes oblíquos. Por quê? Porque eles nunca vão desenvolver a atividade de praticar a ação. Por isso que eu não posso dizer te amo, porque te é um pronome oblíquo e ele nunca tem função de ação do verbo. Ele tem, na verdade, a função de complementar. Então, tá errado eu dizer te amo. O correto é dizer o quê? Eu te amo, ou dizer amo-te, o te depois do verbo, porque ele vai completar o sentido do verbo, certo? Já eu dizer eu te amo tá correto, porque eu é o pronome pessoal reto e ele tá praticando a ação de amar, certo? Então vocês nunca podem começar frases com pronomes oblíquos. Quais são esses pronomes do caso reto e quais são esses pronomes do caso oblíquo? Vamos lá. Definição de pronome pessoal. Pronome pessoal substitui substantivos e indica as três pessoas do discurso. Nós temos três pessoas do discurso, três do singular e três do plural, né? Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular e tenho a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. Eu é o pronome pessoal do caso reto, indica a primeira pessoa do singular. Tu é a segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. E eles ou elas, terceira pessoa do plural. Então, quem são os pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Tá? E os oblíquos? Tá aqui de azulzinho na tabela que eu coloquei. Quem é? Me, comigo. Te, contigo. A, o, li, se consigo. Esse a e esse o, professor, é artigo? Não, é pronome. Como é que ele aparece? Exemplo, eu o amo, né? Então, esse ozinho que aparece aí é um pronome, porque ele se refere à pessoa que eu amo, né? Então, completa o sentido do verbo, tá? A, o, li, se consigo. Primeira pessoa do plural, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, vos, convosco. E terceira pessoa do plural, as, os, lis, se, consigo. Né? Então, na verdade, aqui eu tenho os pronomes pessoais do caso reto e tenho do caso oblíquo. Lembre-se, pronome oblíquo nunca pode começar frase, tá certo? Agora nós vamos para os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, como o nome indica posse. Exemplo. O meu celular de quem é o celular? Meu. Agora, quando eu digo as minhas canetas, né? Minhas canetas. Então, sempre os pronomes possessivos vão passar essa ideia de posse. Quem são eles, né? A primeira pessoa tem o meu, minha e seus plurais. Segunda pessoa tem o tu e seus plurais. Terceira pessoa, seu, sua e seus plurais. Primeira pessoa do plural, nosso e nosso e seus plurais. Segunda pessoa do plural, vosso e vossa e seus plurais. E a terceira pessoa do plural, seu e sua e seus plurais. Por quê? Por que tem esse plural aqui em todos os casos? Por quê? Porque vai designar a coisa que você possui. Exemplo, minhas canetas, seus cadernos, né? Então, sempre designando o objeto que eu tenho posse, certo? Agora, nós vamos para os pronomes de tratamento.
Os pronomes de tratamento, eles são utilizados na sociedade há muito tempo, por questão de respeito, por formalidades, mas a gente tem alguns pronomes de tratamento que, de certa forma, entraram no vocabulário da sociedade de forma informal. É o caso do você, né? Então, senhor, senhora, né? Quando a gente vai falar com uma pessoa de idade, a gente não diz você, a gente diz o quê? Senhor e senhora. Até tem gente que não gosta de ser chamado nem de senhor nem de senhora porque acredita que indica uma idade mais avançada, né? Mas a gente convive com esse contexto, né? Se eu tenho uma pessoa de idade, indica mais respeito, eu uso senhor, senhora, né? Se eu vou falar com a criança, eu digo você. Eu jamais vou falar com a criança de 5 anos e usar senhor, senhora, né? Por quê? Porque esses pronomes de tratamento são utilizados para pessoas de certa idade, né? Então a gente convive diariamente com esses pronomes de tratamento, né? Você, a gente praticamente não usa o tu na língua portuguesa, o pronome pessoal. Quando a gente vai se referir a alguém, a gente acaba usando você. Eu não digo tu és, eu digo você é, né? Então a gente mal usa o tu. A gente dá preferência pelo pronome de tratamento você, aqui no português do Brasil. Né? Então é muito comum usar os pronomes de tratamento. Mas tem pronomes de tratamento que exigem uma certa formalidade maior, né? Que é o que a gente vai ver, né? Então vamos lá. Pronomes de tratamento são palavras ou expressões que se referem às pessoas com as quais se fala no ato da comunicação. Né? Aqui eu botei alguns casos, né? Que é a Vossa Excelência, que é para gestores governamentais, Vossa Magnificência, que é para reitores de universidade, Vossa Alteza para príncipes e duques, Vossa Majestade para reis e imperadores, Vossa Santidade para o Papa, Vossa Senhoria para as demais autoridades. Então, aqui eu coloquei nessa tabela alguns e suas abreviaturas aqui do lado, né? Então, a gente já ouviu alguns desses pronomes de tratamento, né, mais formais, e a gente já ouviu também os mais informais, como você, senhor e senhora. Né? O pronome de tratamento, ele designa certo respeito e certa condição de formalidade. Se eu vou escrever uma carta para um governador, se eu vou escrever uma carta para um presidente da república, eu tenho que usar o vocábulo mais adequado, fazendo uso dos pronomes de tratamento, certo? Espero que vocês tenham entendido e beijos e até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.